família. Hoje vamos falar sobre a bruxaria. Uma jovem ligou para mim alguns dias atrás, alegando que alguns problemas ou conflitos que ela passa ou que a sua família passa é fruto de uma bruxaria feito contra aquela família ou feito naquela família, não é? Partindo desse princípio, ela alega, porque lhe foi contada assim, né, que é de facto isso que está a acontecer, para que a sua família passasse ou passe por situações que tem passado, né, de dificuldade. Embora o que de facto estava a passar, ela não deu assim uma explicação concreta. E eu, como sou um analista psicoculturalista, faço essas análises e pensador social, porque os meus conteúdos é sempre sobre ancestralidade, mas em vários pontos de vista. Do ponto de vista científico, acadêmico, histórico, religioso, espiritual e daí em diante. Mas nós vamos fazer uma análise aqui, não como defensor de alguma ideologia, quer seja afrocentrada, quer seja religiosa ou quer seja política. Vamos fazer uma análise aqui neutra para procurar perceber se de facto é isso que está a acontecer. Se é mesmo por questões de problemas espirituais ou então problemas sociais. Certo? Ok. Primeiro, vamos partir do princípio de que a nossa sociedade, tudo por nada, a ideia é que foram bruxado, feitiçado, algo assim. Infelizmente, a nossa sociedade está construída nessa ideia. Tudo por nada, qualquer situação que aconteça na vida ou em alguma família é resumido ou compreendido como um problema espiritual ou uma bruxaria ou um ataque. Essa é a primeira ideia que a sociedade tem. Mas vamos analisar, será que isso é verdade? Será que tudo que de facto acontece nas nossas famílias, na nossa sociedade, é porque algum problema espiritual foi feito ali? Vamos partir do princípio, o que seria normal, o que seria o normal acontecer, por exemplo, numa família, para chegarmos à conclusão que essa família não teve nenhum problema espiritual? Ou ondas espirituais, ou feitiçaria, ou rituais, ou alguma invocação que fez lá e daí então gerou várias maldades, vários problemas dentro desta família. Vamos partir desse princípio, ok. Mas qual seria o normal? O normal seria uma família, como é que seria? Seria uma família que ninguém lá fica doente? Seria uma família em que todos estudam, todos trabalham? Seria uma família que todos casam? Seria uma família em que todos têm sucesso, todos prosperaram, todos desenvolveram? Tipo, não parece estranho? Agora a pergunta é, em qual família eu e você conhecemos que aparentemente não foi nenhum problema espiritual e que todos estão bem? Todos daquela família estão bem, todos estão bem. Há uma, será que nós conhecemos para usar como exemplo de que a família normal é essa? Porque, manos, se nós analisar de forma racional, por isso eu vos convidei a analisar de forma racional este assunto, vamos perceber que não existe uma família 100% bem, em que todos atingiram sucesso, em que todos desenvolveram. Não existe, em que todos estão saudáveis da mesma forma, em que todos vão ter os melhores gostos. Não existe esse tipo de família. Em todas as famílias, socialmente falando, têm problema. Ou seja, isso não é só um problema de questões de família ou questões espirituais ou ataque. Vamos partir desse princípio. Porque cada pessoa por si só tem uma identidade, um comportamento, um gosto. E cada pessoa naquilo que ele é individual, dentro daquilo que é coletivo, existem coisas que chocam. Logo, não é possível todos os membros de uma mesma família estarem bem no mesmo nível, sendo que cada pessoa tem escolhas diferentes. Sendo em que, em algumas circunstâncias, membro de alguma família toma decisões contrárias. Porque um decidiu ser um doutor, o outro decidiu ser um religioso, o outro decidiu ser enfermeiro. E naquilo que eles decidiram ser, nem sempre eles vão lutar até o fim, até alcançar. Porque no processo, muitos perdem o interesse, mudam de objetivo. Então não conseguem concluir o tal desejo que pode ser que o pai que queria que o filho fosse doutor, ou a mãe foi investido, mas não deu certo, como não deu certo, então a família estava a perseguir. É complicado, não? Porque existem pessoas que eles próprios desistem do próprio projeto. E esse desistir do próprio projeto afeta a família. Estamos a dizer, socialmente falando.
Numa sociedade em que nós temos dificuldade financeira, dificuldade econômica, dificuldade no emprego, dificuldade em oportunidade, como é que vão viver as famílias que estão dentro desta sociedade? Essas dificuldades não vão gerar todo tipo de problema, incluindo prostituição, loucura, depressão, ansiedade, vários problemas. Não vão crescer ou desenvolver dentro de uma família assim? Pensem comigo, sim ou não? No entanto, isso é para nós analisarmos aqui. Não é que questões espirituais não existam. Analisem comigo. Nós precisamos usar os dois lados do entendimento para perceber se de facto isso só são conclusões precipitadas. Embora algumas coisas minhas, porque eu estudo muito sobre espiritualidade, e eu falo, mas nesse contexto eu sou obrigado a neutralizar toda a ideologia que eu sou a favor, simplesmente por ego ou porque quero ganhar um debate. Não, aqui temos que ser neutro, analisarmos em dois pontos de vista. No entanto, fica complicado uma pessoa que não teve dados nenhum, simplesmente apareceu e disse para ti que a tua família está a sofrer algum problema, porque é problema espiritual, ou porque está a sofrer uma bruxaria. Quais dados são esses? Essa base tirou de onde? Essa pessoa conhece toda a tua família, todos os membros da tua família. Com que base trouxe esse argumento? Simplesmente trouxe um argumento baseado a questões de fé, crenças ou ideia ritualística. E quando se fala muita coisa a respeito de alguém, vai haver coisas que vão casar. Porque existe algo que é comportamento humano que todos nós fizemos. Em várias outras versões, mas fizemos. Logo, alguém se tiver aparentemente querer desviar sobre ti, em alguma coisa ele vai acertar. E o teu psicológico é que vai associar aquilo, não é, da tua própria realidade. Por quê? Porque você já partiu do princípio de que o que estás a ouvir dele é a verdade. Se é a verdade, logo tem que fazer sentido na tua realidade. Daí, tudo que vais começar a perceber vai se basear naquilo na qual você acreditou e lhe disseram. É isso que nós temos então, vários relatos de que alguém lhe disseram que a sua família foi bruxada e está sofrendo um problema espiritual. Daí pega esse discurso, carrega para continuamente. Aí surgem as acusações dentro de uma família. É o tio, é o sobrinho, é o primo, é o avô, é isso. Depois é o vizinho. Depois mais tarde é o amigo. Por quê? Começou no discurso de que o sofrimento que a tua família está a passar são problemas espirituais, essa coisa toda, ou bruxaria. Com base em quê? Com base na conclusão que ele tirou. E como é que ele trouxe essa conclusão? Fé, crença. E a nossa sociedade acredita mesmo nesse discurso exatamente desta forma. Analisem comigo. Então você vive num... E a maior parte do nosso pessoal que tende a concluir tudo por nada é problema de feitiçaria ou de bruxaria na família. Estou a falar essas pessoas que o nível do seu entendimento é até aqui. Eles não vão perceber que existem coisas que acontecem em determinadas famílias por conta mesmo do sítio onde está, a região onde está e falta de oportunidades. Como é que você acha que na tua família, que vive em uma região em que tem dificuldade de acesso à escola, tem dificuldade ao ensino, esse jovem vai crescer aí até ficar adulto, vai se tornar o quê? Uma vez que socialmente falando temos muita delinquência, é provável que esse se incline àquilo. Por quê? Porque a região em que estão também não condicionou qualidades que garantam que esse jovem cresça bem e conclua os seus objetivos. Muitas dessas famílias que trazem o discurso de bruxaria são famílias de camada muito baixa, financeiramente falando. Estamos a falar de famílias que têm dificuldade de pôr pão, comida completa na mesa. São essas famílias que mais se acusam assuntos bruxaria. Ou seja, é como se vivendo a própria realidade, não consegue acreditar, não pode ser normal que estamos a passar por isso, parte da nossa família está a passar por isso, porque simplesmente
não estamos a ter oportunidade. Então só pode ser problema espiritual. Não, mas na verdade é falta mesmo de oportunidade. Porque as oportunidades começam no conhecimento, informação. Muitas dessas nossas famílias não tiveram acesso a certas informações. Como vender um produto, como começar um pequeno negócio, para se facilitarem nesse sofrimento que estão a passar. Que eles estão a pensar que é problema de bruxaria. É oportunidade. O problema da fome, o problema da economia, o problema do desemprego, tudo isso condiciona o sofrimento que muitas famílias estão a passar e tudo por nada é bruxaria. Desemprego é bruxaria. Não, nessa família ninguém casa. Ninguém casa por quê? Às vezes é uma menina mal criada. E no bairro todo mundo já fala, olha, essa é a mãe grande. Qual é o homem que vai querer casar com uma mulher assim? E às vezes as irmãs vão seguir o mesmo hábito. E acabam as outras também nem casando mais, porque estão a se comportar de tal forma que os homens não gostam para casar. Por quê? Falta de educação, falta de orientação. Não é falta porque lhe bruxaram. As famílias angolanas, na sua maioria, já não sentam para conversar, para orientar, para ensinar as coisas. Só estamos a lutar agora pela fome e comida. E às vezes a inveja para ocupar algum lugar. Tudo isso afeta uma sociedade. Não é que tudo por nada é questão de bruxaria ou feitiçaria. Nós temos que antes de concluir, dar o remate final, nós temos que nos dar a oportunidade de pensar, será mesmo que é sobre isso? É mesmo bruxaria? Ou é uma conclusão precipitada? Espera, vamos analisar o que está acontecendo, vamos pôr na mesa. E vamos analisar se esse comportamento só acontece na tua família ou é um comportamento que acontece em todas as famílias. Porque tem coisa que você acha que só está acontecendo na tua família. Acontece em muitas famílias. Não, naquela família tem um ladrão. Então, é porque a maldição lá. Mas também na tua família também tem. Procura bem. Vai saber que tem alguém que já roubou. Na família do outro também já teve alguém que já roubou alguma coisa. No entanto, dizer que porque naquela família uma se tornou prostituta, outra se tornou isso, é problema de bruxaria. Pera ali. Nós já analisamos na nossa família o que está acontecendo lá. Será que é um ato que só está acontecendo naquela família para dizer que é problema de bruxaria? Ou problema de oportunidade, de educação? Temos que analisar as coisas até nesse nível. No entanto, o que tenho a dizer quanto a essa questão de bruxaria, e principalmente relativamente ligada às questões da família, é sobre isso. Antes de tirarmos a conclusão, vamos primeiro perceber a questão, vamos analisar em vários pontos, depois vamos perceber aonde é que tudo indica. Ou seja, tudo indica que. Por quê? Porque tivemos um processo de análise do que de facto está acontecendo. Muitos desses nem análise fazem. É pastor, é profeta, é mestre espiritual, só te viu, é isso que está acontecendo na tua família. É isso que está... Claro que muitas coisas que ele vai falar vai bater certo, porque é isso que acontece em várias famílias por causa da nossa sociedade. Então, ele não está a te trazer, de facto, os dados certos. Certo, família? Então, temos que entender até aqui. Isso aqui é uma maturidade que nós precisamos perceber, para não nos deixarmos se enganar. Para os ditos mestres espirituais que trazem revelações. Estudem a vossa sociedade, estudem o comportamento humano, como é que o ser humano se comporta naturalmente, começando ainda. O ser humano, naturalmente falando, se comporta como? Vão perceber que muitas coisas que acontecem na nossa sociedade é por conta de ser comportamento do ser humano, naturalmente falando. Somos nós que às vezes enganamos porque queremos ter alguma oportunidade. Somos nós que às vezes fugimos, somos nós que desejamos mal, somos nós que às vezes bloqueamos o outro para não passar por uma oportunidade. No trabalho, te ligaram, por exemplo, olha, precisamos mais de um funcionário, um técnico. Aí você não avisa, mas sabes que tem alguém que precisa disso. Somos nós que estamos a fazer, é nós que estamos a praticar. O comportamento ruim, que depois nos afeta e todo mundo está a dizer que é problema da bruxaria. Então, eu espero ser compreendido até neste ponto, ok? E vamos analisar mais, vamos questionar mais, quer seja sobre a nossa ancestralidade, cultura e história africana, quer seja no ponto de vista científico, acadêmico. A nossa sociedade tem que sair do mesmismo de que basta crer, basta aceitar, basta ouvir e achar que... Não, temos que aprender a questionar até neste ponto. No entanto, esse é um assunto muito sério porque envolve questões familiares
E aconselho a todos vocês que já publicamente disseram que não, a família do fulano está acontecendo isso por causa da bruxaria. Porque você não sabe se o que está acontecendo lá também acontece na tua família ou vai acontecer na tua família. Se é bruxaria, na tua também é. Então temos que ter cuidado com certas afirmações. Temos que analisar mais, perceber mais e só assim tirar a conclusão do que de facto está a acontecer. Obrigado por acompanhar até aqui. Estamos juntos. Até já.